A gente costuma pensar no esquecimento como uma falha, certo? Uma fraqueza do nosso cérebro. Mas e se, na verdade, for o exato oposto? O esquecimento não é um erro no sistema. É uma função biológica ativa, fundamental, que consome energia e que foi projetada para garantir nossa sanidade e nossa capacidade de aprender. Vamos mergulhar na neurociência por trás desse processo para entender por que apagar informações é tão vital quanto armazená-las. Para a gente entender de verdade por que o esquecimento é tão crucial, talvez o melhor caminho seja olhar para o extremo oposto, a condição patológica de uma memória absoluta. E o caso que ilustra isso perfeitamente é o de um homem cuja mente se tornou uma prisão de informações da qual ele não conseguia escapar. Esse homem era Solomon Chereshevsky. Ele foi estudado por 3 décadas pelo neuropsicólogo soviético Alexander Luria. E o que as descobertas de Luria revelaram não foi um dom, como se poderia imaginar, mas sim uma condição profundamente debilitante. Uma anomalia que, no fundo, comprometia a própria essência do pensamento. A memória de Solomon era de fato ilimitada. Ele conseguia, por exemplo, memorizar sequências enormes de números e se lembrar delas com precisão total 15 anos depois. Só que essa capacidade estava ligada a uma condição neurológica que transformava a percepção dele num verdadeiro caos, a sinestesia. Para ele, a percepção sensorial não era dividida em caixinhas. Era uma torrente contínua, uma avalanche de dados brutos sem filtro algum, uma sobrecarga que tornava quase impossível processar qualquer tipo de significado ou abstração. Imagina só, cada som tinha uma cor, um sabor, uma textura. Uma simples tosse durante uma conversa, para ele, aquilo se transformava numa mancha de fumaça que aparecia na sua frente, impedindo que ele processasse o resto da frase. Era um ruído cognitivo constante, um bombardeio sensorial do qual ele simplesmente não podia escapar. Essa literalidade toda o impedia de entender conceitos abstratos. Metáforas, por exemplo, eram incompreensíveis para ele. Ler um livro de ficção? Impossível. Cada palavra era um gatilho para um turbilhão de memórias pessoais associadas, o que o impedia totalmente de conseguir seguir a narrativa. Numa tentativa desesperada de encontrar um pouco de silêncio mental, Solomon chegou a desenvolver um ritual. Ele escrevia as memórias que não queria mais em um pedaço de papel e as queimava. Era um ato simbólico, uma tentativa de externalizar e destruir aquele registro mental. Esse comportamento é um testemunho pungente da nossa necessidade biológica fundamental de esquecer. O sofrimento de Solomon, então, nos leva a uma questão central. Como é que um cérebro saudável consegue fazer essa limpeza que é tão essencial? A resposta está num mecanismo biológico que é ativo e totalmente deliberado. O trabalho do Nobel Susumu Tonegawa provou exatamente isso, que o esquecimento não é um processo passivo, não é só a memória se apagando com o tempo. Pelo contrário, o cérebro gasta energia ativamente para eliminar informações. É um processo programado, feito para otimizar o nosso desempenho. Então, se o cérebro trabalha ativamente para esquecer, a próxima pergunta é óbvia. Como ele faz isso? Qual é o agente biológico por trás desse mecanismo tão sofisticado? A resposta está em uma molécula específica, uma proteína chamada Musashi, ou MCI. A Musashi foi identificada por pesquisadores do Instituto Riken, e ela age como uma espécie de zelador sináptico. A sua função é atuar diretamente na sinapse e inibir a produção de outras proteínas, aquelas que são essenciais para estabilizar as memórias de longo prazo. Na prática, ela efetivamente poda as conexões neurais que se tornaram irrelevantes. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. Existe o que se chama de esquecimento por interferência, que é quando uma memória nova meio que compete com uma antiga. Mas o esquecimento por decaimento é diferente. Ele é um processo biológico programado, e é nesse domínio que a proteína Musashi atua. E um experimento decisivo feito na Basileia demonstrou isso de forma clara. Eles usaram animais geneticamente modificados para terem baixos níveis de Musashi. E o resultado? Eles lembravam de tudo. Mas o efeito disso não foi uma superinteligência, foi a perda de plasticidade. O cérebro deles ficou funcionalmente cheio, incapaz de aprender coisas novas. Agora, vamos pegar essa maquinária biológica toda, que é super antiga, e colocar ela no nosso contexto atual, a era da informação digital, da distração constante. No ano de 2011, a revista Science publicou um estudo que foi um marco, da pesquisadora Betsy Sparrow. Esse estudo identificou um fenômeno cognitivo completamente novo. Ficou conhecido como o efeito Google. Basicamente, o estudo mostrou que a gente tem uma tendência a terceirizar a nossa memória.
Quando a gente sabe que uma informação pode ser facilmente encontrada online, o nosso cérebro não se esforça para armazenar aquela informação. Ele prioriza memorizar o caminho onde encontrar o dado, e não o dado em si. Isso sugere uma mudança bem profunda na nossa arquitetura cognitiva. A gente está em uma transição de processadores de dados para processadores de metadados ou de links. E algumas evidências preliminares já indicam que o hipocampo, que é uma região crucial para consolidar memórias, pode estar diminuindo de volume em pessoas com alta dependência desse tipo de armazenamento externo. Mas além dessa externalização da memória, o ambiente digital traz um segundo fator que perturba o sistema: a fragmentação da atenção. Cada notificação, cada interrupção, gera o que os pesquisadores chamam de resíduo de atenção. Esse resíduo de atenção nos impede de atingir o estado de foco profundo, que é essencial tanto para consolidar quanto para podar as memórias. Esse estado de alerta constante, mesmo que de baixo nível, interfere diretamente no trabalho da proteína Musashi, que faz a sua limpeza mais profunda durante o sono. O resultado? Um cérebro que nunca é totalmente limpo. Ele se torna mais lento e menos eficiente. Então, quando a gente junta o caso clínico de Solomon, a biologia da proteína Musashi e os desafios da era digital, a gente chega a uma conclusão bem poderosa sobre o que realmente significa ter uma saúde cognitiva. O neurologista Oliver Sacks resumiu isso de uma forma brilhante. Ele disse: a memória nos dá a nossa identidade, mas é o esquecimento que nos dá a nossa sanidade. No fim das contas, em um mundo que luta incessantemente pela nossa atenção, a habilidade de direcionar o foco e de permitir que o nosso cérebro ignore e esqueça o que é irrelevante, isso não é apenas uma habilidade cognitiva, é a base da nossa autonomia mental. E aí, parou para pensar nisso? O caso do Solomon, que a gente viu agora há pouco, mostra que ter uma memória que guarda tudo é, na verdade, uma baita cilada. É aí que a proteína Musashi entra na jogada. Ela é tipo aquele filtro que limpa a bagunça para você focar no que realmente importa. Sem esse mecanismo, a nossa cabeça simplesmente não ia aguentar o tranco de tanta informação inútil que a gente recebe todo dia. Aqui no canal Resumindo a Isso, a gente faz exatamente esse papel no seu dia a dia. No meio desse monte de informação que a gente recebe toda hora, a gente separa o que é lixo e te entrega só a essência, o que realmente muda sua visão de mundo. Porque no fim das contas, saber muito não adianta nada se isso só servir para te deixar sobrecarregado, né? A ideia é que você termine esse vídeo sentindo que agora tem o controle do seu foco e da sua mente. Se esse papo sobre biologia e o funcionamento do cérebro fez sentido para você, faz um favor, deixa o seu like aí embaixo, isso ajuda o canal a crescer e mostra para o YouTube que conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, tem valor de verdade. E se você é novo por aqui, já se inscreve no Resumindo é Isso e ativa o sininho. Tem muita coisa boa vindo por aí sobre tecnologia e comportamento humano que vai te ajudar a entender melhor como lidar com esse mundo acelerado que a gente vive. Agora eu quero ouvir de você. Comenta aí embaixo. Eu escolho o que lembrar. Eu dou uma olhada em tudo e gosto muito de trocar essa ideia com quem acompanha o canal até o final. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando que está com a cabeça cheia. Às vezes, tudo que o cara precisa é entender que esquecer é parte do processo para ser mais produtivo e ter paz. Valeu pela parceria de sempre aqui no Resumindo é Isso, e a gente se fala no próximo vídeo. Tamo junto!